E eu vou ler o texto, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Os irmãos estão comigo? Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor, para que toda a lei se cumpra em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos para si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Na verdade, o Senhor não me deu um texto, Ele me deu um tema. E me pediu para tratar sobre essa questão da lei do Espírito, que até Paulo menciona e usa essa expressão. E nós sabemos a preocupação do nosso Senhor, antes de sua ressurreição, da igreja estar ali, posicionada no local que Ele pediu, na hora em que, obviamente, Ele determinou, para que ela recebesse do céu a graça e a misericórdia de ter o Espírito de Deus. Né? O que, na verdade, nos Escritos se reconhece pelo Pentecoste, né? Cujo termo, até tradução, representa ser uma colheita de algo que foi semeado. E nós sabemos que o verdadeiro Pentecoste foi banalizado, né? Por gerações, sistemas se levantaram para transformar o Pentecoste legítimo de Cristo, aquela igreja histórica, uma espécie de movimento espiritualista. Então, por muito tempo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo se dedicou a gerar esses movimentos avivalistas, querendo dizer que aquilo ali realmente era ser pentecostal, e tanto que é verdade que são deformidades e banalidades que rendem até o dia de hoje, para fortalecer ainda mais aquela questão da visão cultural, das religiões, a pluralidade religiosa, porque entra e sai, é um entra e sai dentro desse movimento que a gente percebe que é livre. Vai lá, experimenta quem quer e sai feliz, é isso. Então, ser pentecostal hoje na sociedade, principalmente aqueles que são evangélicos, para eles se traduz para uma pessoa avivada. Nos Escritos, isso não acontece. Então, pastor, eu vou falar muita coisa hoje aqui que não corresponde ao espirituoso, mas ao discípulo de Cristo, tá? Porque quando a gente fala de recebermos o Espírito de Deus, segundo a promessa de Cristo, nós falamos de uma natureza e condição de vida. Nós não falamos de um estado de espírito. Tanto que espírito e liberdade, que estão nos textos de Paulo, não representam uma autonomia espiritual e moral, mas uma natureza e condição. Então, pastor, eu vou explicar algumas coisas aqui que vai melhorar a compreensão de vocês aqui. Eu quero iniciar nessa questão de entender, quando Paulo entra no mérito do Espírito, de que Espírito ele fala. Ele está identificando algo, eu quero saber. Gálatas 4:6, há um outro texto importante. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Quando Paulo fala, andai no Espírito,
sois guiados pelo Espírito, ele não está falando do Espírito do homem, mas daquilo que procede de Cristo e é de Cristo. Tem alguma relevância nisso, pastor? Sim, óbvio. Porque a promessa, ela não se cumpre quando isso acontece em você. A promessa se torna possível e se cumpre quando ele sobe, quando ele ressurge e é glorificado. Por isso, a dispensação do Espírito Santo sobre a igreja é um advento messiânico de Jesus e da sua glorificação. O que é dele e sai dele, desceu sobre a igreja e se mantém até o dia de hoje, numa única dispensação, obviamente para aqueles que estão confirmados. Então o Espírito aqui é uma representação messiânica de Cristo naquilo que Paulo está tratando. Não que o Espírito Santo seja Jesus, tá? Porque são duas pessoas distintas, ok? Mas o Espírito que procede de Deus, ou seja, que vem de Deus, que é de Deus, está aqui para que ele apareça, Cristo. Para que ele seja uma realidade para todos nós. Porque o manifesta. Tanto que Paulo até em Gálatas fala, o Espírito de Cristo, ou seja, tudo aquilo que ele é em essência, tudo aquilo que ele é em plenitude, em humanidade, o Espírito de Deus desceu sobre a igreja para tornar isso possível para mim e para você. Há um texto aqui, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Ou seja, de que aquilo que está nele, de que aquilo que se revelou nele, que corresponda à sua essência, à sua plenitude, seja visto em nós e testemunhado por nós. Isso é uma condição, isso é uma natureza de Cristo em nós. Que eu disse aos amados irmãos aqui, né? Que está muito longe, para não dizer totalmente contrário à perspectiva de uma pessoa dizer, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, por ela manifestar alguma coisa relativa a isso, a um bem-estar de vida. Tá? Porque alguns interpretam o texto de Gálatas 5 como sendo uma regra do bem viver, da melhor vida, ou da vida espiritual, e não é. Paulo está tratando no texto de Gálatas essa realidade, que todos aqueles que estão debaixo dessa natureza, regenerada por Cristo, e receberam esta condição de ter o Espírito de Deus na sua vida, o objetivo é que Jesus apareça por eles e seja testemunhado por eles. Então é algo específico de Cristo sobre a igreja que dá uma identidade à igreja de que a igreja é dele, diferente de uma ação, de um poder, ou isso de uma condição espiritual que age de maneira aleatória. Como todos sabem que eu, como teólogo, eu tenho formação metodista, né? E uma coisa muito comum lá dentro da faculdade, que eu tive o desprazer de ter que frequentar aquilo, é que eles diziam que o Espírito é um sopro, é um vento, ou seja, algo que age, né, obviamente com poder, com ações miraculosas, mas de maneira e de forma aleatória, por isso espirituosa. Aqui é diferente, é específico, tem uma identidade. Se a dispensação é dele e o Espírito veio dele, então todas essas ações vão trazer ou vão testemunhar algo dele em específico. Então o objetivo de Paulo aqui em Gálatas 5 não foi dizer, olha, seja espiritual. Não, seja cristocêntrico. Ou seja, tudo aquilo que você é, em vida, transmite, testemunha Cristo, se o Espírito de Deus foi derramado ou está em você. Então, o Espírito não é uma condição espiritual. Espírito aí representa isso, uma natureza dele, na tua experiência,
na tua transformação, na tua conversão, na tua regeneração. 1 Pedro 1,11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém? E lá no texto de João, capítulo 14, versos 16 e 18, vocês vão lembrar também o momento que o Senhor entrou em mérito e em questão desta promessa e dessa dispensação que se cumpriu em Atos, na primeira igreja, tá? E que o pastor estou tratando aqui. Então, vem dele, procede dele, é dele, e foi preparado exatamente para descer ou se cumprir sobre aqueles que ele reconhece. Por isso o discipulado. Se vocês vão recordar comigo que o texto de Atos abre para nós os primeiros passos da igreja e das suas missões. E a dispensação ali de Cristo sobre aquela igreja, ela foi centralizada. E centralizada por quê? Sobre aqueles que estavam preparados, educados, doutrinados por ele. Então não é uma coisa que acontece aqui, que acontece lá, mas somente por aqueles que Cristo reconhece ser, né, para ele, tem o reconhecimento de Cristo, obviamente, desse discipulado, desse preparo, dessa natureza e dessa posição. Então não é uma coisa que vai acontecer aqui agora. Ali, deixa claro, o modelo vai acontecer, se foi semeado, vai acontecer, se há indícios, se há testemunhos, se há elementos de testemunho sobre a igreja, para que ele, reconhecendo, dê o direito e a abertura desse privilégio de todos participarem aqui. Mas não é uma coisa que vai acontecer de mim para você, mas de você com ele. Por isso João Batista deixou claro, é o batismo do alto. O batismo das águas, a igreja pode executar, segundo Cristo. Mas o batismo do alto, o batismo de cima, o batismo do poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, só ele tem autoridade para dar. João 14, 16 ao 18, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Entendeu? Um Espírito cujo identidade está entre aquele que tem o reconhecimento. Então, é uma identidade, é um reconhecimento. O Senhor deixa claro, o mundo não pode receber. Né? E deixa claro o quê? Que essa promessa, que essa dispensação, que essa experiência, que essa condição, ela é direcionada. Por isso ela tem uma natureza, por isso ela tem uma identidade. Por isso, Atos dos Apóstolos. Porque a igreja ali representa esse modelo do que eu estou tratando aqui. Então não é uma coisa que vai acontecer de maneira esporádica, de maneira espontânea, de maneira aleatória, como já falei aqui. Mas se foi trabalhado, por isso semeadura e colheita. Se a semente foi semeada, vai ter os seus frutos. Se não foi, não vai rolar nada. Então muita gente vai para obter essa experiência, entendendo e compreendendo que aquilo que Jesus prometeu para a igreja é uma dimensão espiritual da qual qualquer pessoa possa subir e viver ali um espetáculo de coisas maravilhosas, de visões, até mesmo de fazer isso descer entre os homens e gerar milagres, prodígios. Porque é exatamente assim como o pentecostalismo e o neopentecostalismo interpreta a ação do Espírito. Como um acontecimento extraordinário, onde pessoas, na verdade, vão conseguir alcançar condição, vão receber condição, vão se realizar, e até mesmo isso, sentir o prazer, sentir o êxtase, né? Que até costumo dizer, a elevação do espírito. Não, aqui não. Aqui não existe uma elevação de espírito. Para nenhum de nós aqui. Mas um desafio de que seja dele, e se recebermos, para fazer o que ele quer.
Será que você consegue aceitar essa lei? Porque eu não entrei nem no ponto da lei, mas só do Espírito. De aceitar essa realidade de Cristo, de que o que é dele esteja em você, para que você faça o que ele quer. Esse é o Espírito que ele prometeu para a igreja. A promessa tem por objetivo que aqueles que vão receber do alto o que é dele, vão receber para serem uma continuidade dele aqui nessa terra, ministerial, espiritual. Esse é o nosso chamado. Então a dispensação não tem por objetivo gerar o avivalista, mas gerar aquele que quer ser discípulo. Porque ele vai colocar em execução e em prática o que é de Cristo. Então nós temos que entender que colocar em prática o que é de Cristo não é uma coisa normal e nem pode ser natural. Por quê? Porque só vai se cumprir a obediência dessa igreja se Cristo age em nós.